Nós vamos ler para a nossa meditação, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Esse texto fala sobre consolação. Nós estaremos lendo dos versos 3 até o 11, mas nós estaremos baseando a nossa meditação no 3 até o 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam, ou seja, transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborde por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência, ou seja, perseverança, as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Que Deus nos abençoe nesta meditação, que nós sejamos edificados. Deus de toda consolação. A etimologia da palavra consolação diz: consolação deriva do latim consolare, que significa reconfortar, suavizar, aliviar o fardo, aliviar o peso, suavizar o sofrimento. É isto que transmite o sentido real da palavra, consolação. Se nós cortarmos o prefixo com, sobra solação, solo, só. Então, consolação significa com aquele que está só. E isto nós aprendemos, então, através desta palavra. E o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele começa aqui com uma palavra de honras e de glórias ao Senhor nosso Deus. Porque ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós aprendemos com essa palavra bendito? Nós aprendemos que, dentro das regras gramaticais, é falar bem de algo, falar bem de alguém. Então, significa isso, a palavra bendito, bem dizer, elogiar, exaltar e destacar as boas qualidades, o bom caráter. Bendito.
Deus é bendito. Paulo está dizendo, bendito seja Deus, por ser Ele fonte de bondade, por ser Ele fonte de amor, de graça, misericórdia, benignidade. Deus é bendito porque Ele é fonte de vida. Deus é também sustentador e provedor da vida, mas em especial na vida espiritual. Por quê? Porque Ele nos dá, além da vida física, que já é uma grande bênção, não apenas viver, mas também termos como viver, e Deus cuida também desse aspecto na nossa existência, mas em especial da vida eterna. Por quê? A vida biológica chegará um momento que ela terminará. Chegará um momento, mais cedo ou mais tarde, nós deixaremos de existir. E Paulo, ele dá aqui essa palavra, essa mensagem que vem numa expressão de exaltação ao Senhor nosso Deus. E ele usa aqui também a expressão, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este Deus que Jesus Cristo veio nos revelar. Por quê? Porque o homem que não conhece Jesus também não conhece a Deus. Existe uma filosofia que todas as pessoas creem em Deus. Nós conversamos com pessoas na sociedade e elas dizem, eu também creio em Deus. Mas como é este Deus que você traz na sua mente, na sua imaginação, que você traz no seu coração? O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de santidade, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que revelou-se na pessoa de Jesus, e Jesus veio ao mundo e nos provou este amor de Deus. Este é o Deus da Bíblia, este é o Deus que se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo usa essa expressão, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus veio nos revelar. Lá em João 17, versículo 3, Jesus Cristo disse, Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me junto de ti, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. E no versículo 3, ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a missão de Jesus é nos revelar o Pai, revelar Deus na sua integridade do seu caráter, de santidade, bondade, de amor, de misericórdia. Então, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que este Deus é o Deus, o Pai das misericórdias. Deus nos trata com misericórdia, devido à nossa pobreza espiritual. Se Deus não tiver misericórdia de nós, Ele nos fulminaria. Mas a sua misericórdia é que faz Ele preservar a nossa existência. Quando olhamos para nós e reconhecemos as nossas fragilidades, nós temos que agradecer a Deus, porque nós cometemos erros, e eu estou falando nós agora, nós que dizemos que já entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós tomamos atitudes sabendo que estamos errando e persistimos no nosso erro. E só depois, através da ação do poder do Espírito Santo falando aos nossos corações, é que nós reconhecemos que erramos e vamos então a Deus em busca de perdão. E Ele perdoa. Por quê? Por causa das suas misericórdias. Paulo disse que Deus é riquíssimo em misericórdia.
Lá no Salmo 103, nos versos 13 e 14, a Bíblia diz que Deus, assim como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra-se que somos o quê? Pó. Ele lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Então, nós vemos aqui a Bíblia dizendo, o Pai das misericórdias. Deus é o Pai das misericórdias. Foi as misericórdias de Deus que atuou na igreja de Corinto. As misericórdias de Deus atuaram na vida daquela igreja. Porque quando nós lemos as cartas de Paulo, especialmente a primeira, nós vamos ver uma igreja com muitas deficiências. E as igrejas atuais não são diferentes. As cartas foram escritas, as cartas apostólicas, todas elas com o objetivo de correção. Trazer para o caminho. Hoje nós temos aí a tecnologia que ajuda os motoristas, o GPS. E quando o motorista toma outro caminho, a voz orienta que está corrigindo a rota. Então, assim é a nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. A igreja estava tomando outros caminhos. A igreja estava desviando-se do foco, do propósito principal. E Deus usou a vida de Paulo, de Pedro, de João, e Judas, enfim, os escritores das cartas, para quê? Para corrigir a rota, trazer de volta, ensinar. E aquela igreja, eu disse assim como muitas igrejas nos dias atuais, porque as igrejas são compostas por pessoas, e pessoas são falhas, nós erramos, cometemos erros. Também acertamos, mas a nossa tendência é mais para o erro que para os acertos. E então ele diz que a misericórdia de Deus atuou naquela igreja através do poder do Espírito Santo, melhorando a vida daqueles irmãos. Por quê? Quem trabalha o coração do crente? É o Espírito Santo. Porque qual é a missão do Espírito Santo? Então, Jesus falou, quando Ele vier, mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, Ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, quem nos convence dos nossos pecados, é o Espírito Santo de Deus, que trabalha através da palavra de Deus, melhorando nossas vidas, melhorando a nossa comunhão com Deus. Por esta razão, é importante a leitura da palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai usar a palavra para nos corrigir, nos ensinar, nos levar a uma vida que agrada a Deus, eliminando os nossos maus hábitos. Diz o comentarista bíblico que aquela igreja de Corinto, quando nós olhamos para a primeira carta especialmente, ela possuía tantos erros, tantos pecados, que ela merecia o justo juízo de Deus. O juízo de Deus. Mas Deus estendeu para a igreja a sua misericórdia. E isso trouxe um melhoramento na vida espiritual daquela igreja, na vida social, na comunhão da igreja. Porque quando nós crescemos espiritualmente na presença de Deus, consagramos nossas vidas,
nós melhoramos em todos os aspectos. Melhoramos na nossa fé, na nossa humildade, e melhorando na humildade, nós melhoramos nos nossos relacionamentos, melhoramos no amor ao pecador perdido, nos tornamos mais evangelistas, mais evangelizadores, mais determinados em buscar as pessoas perdidas. E quando isso não acontece, a igreja sofre. A igreja paga um alto preço. E Paulo, ele se alegrou em receber essas notícias. E essas notícias vieram através de quem? Então, quando nós lemos lá no capítulo 7, os versículos 5 a 7, nós entendemos quem trouxe as boas notícias da igreja de Corinto para o apóstolo Paulo. No capítulo 7 de 2 Coríntios, no versículo 5, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, uma região da Grécia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Olha aí. Então Tito, o servo de Deus, que depois nós vamos ver Paulo também endereçando uma carta a ele, o jovem pastor Tito, ele traz essa boa notícia para o apóstolo, porque o apóstolo enviou as cartas, orou, aconselhou, ensinou através das cartas, e agora ele esperava que aqueles irmãos melhorassem na vida espiritual, na sua comunhão com Deus. E Tito, então, depois traz o relatório. Olha, lá está acontecendo maravilhas. Deus está abençoando. Deus está transformando vidas ali. E Paulo se alegra. E ele começa, então, dizendo aqui: bendito seja o Deus e Pai. Porque Ele trabalhou. Ele operou nas vossas vidas. Agora, o Espírito Santo de Deus opera em nós e também através de nós, quando nós reconhecemos os nossos erros. E o Espírito Santo, então, trabalha. O Deus de toda consolação. Importante, irmãos, existem palavras pequenas, mas que têm um peso muito grande para a nossa compreensão. O Deus de algumas consolações? Não. O Deus de toda consolação. Ele está dizendo toda consolação. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe também de todas as nossas tribulações. Você acha que Deus não sabe das suas tribulações? Ele sabe. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe todas as nossas virtudes, também todas as nossas faltas. E sabe as nossas tribulações. E Ele também sabe que algumas tribulações nós mesmos procuramos. Nós corremos atrás de algumas tribulações. E quando elas chegam, então, sofremos. Então, Deus conhece nossas tribulações, Ele age de maneira sábia e trabalha em nossa vida para que nós tenhamos uma vida melhor. Agora, tem essa vida melhor aqueles que querem. Vocês já viram pessoas que você ensina, aconselha, e visita, e dá estudo, e ensina de novo, e a pessoa vem até o templo, adora a Deus conosco,
fica um tempinho e depois desaparece. Aí vem mais sofrimento e você vai lá e começa todo o trabalho outra vez. E vai por mais algum tempo. E depois você fica nessa vida. Por quê? Porque a pessoa não tem aquela tendência para obedecer, não tem determinação, não tem disposição para perseverar. Mas Deus, Ele é infinitamente amoroso e misericordioso. E tudo isso tem um objetivo. A consolação de Deus tem objetivos. Não apenas para a elevação do nosso ego, quando nós somos consolados de Deus e por Deus, mas especialmente porque Deus deseja que através das nossas vidas e da consolação que Ele envia para os nossos corações nos momentos de tribulações, a Bíblia está dizendo para que nós possamos também consolar aqueles que estão passando por tribulações. É isso que nós aprendemos aqui. Ele está dizendo, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então eu aprendo que, às vezes nós passamos por uma determinada circunstância, que eu também chamo de adversidades, e são sofrimentos psíquicos, depressões, sofrimentos físicos que nós atravessamos. E Deus, Ele nos prepara, Ele nos consola, para que depois nós possamos ajudar outras pessoas que vão viver a mesma adversidade ou as mesmas circunstâncias que nós. Agora nós já temos o quê? Experiência. É a escola onde a dona experiência, a professora, ela ensina através do sofrimento. Mas é uma bênção para nós. Porque depois nós podemos ajudar outras pessoas. A consolação de Deus, então, ela tem objetivo, não é apenas para elevação do nosso ego, mas com o objetivo de nos capacitar a consolar os que estiverem em alguma tribulação também. Para quê? Para que o reino de Deus seja conhecido e o seu nome seja glorificado. Amém. E honrado através de nós. Esse é o propósito de Deus estar consolando você. Então, você vai vivendo, ganhando experiências, passa por momentos difíceis, e depois você encontra uma pessoa que está vivenciando aquela mesma situação, ou semelhante, e você pode dizer para a pessoa, não, eu venci. Eu fiz isso, fiz mais aquilo, e Deus me abençoou. Né? E aquilo trouxe paz para o coração. Agora, como eu posso ser um consolador? É interessante essa pergunta. Como eu posso ser um consolador? Como você pode ser um consolador? Sendo apenas simpático com a pessoa que está passando por uma tribulação? Será que só isso é suficiente? Ser simpático, dar um sorriso para ela, um aperto de mão, ir até a casa dela levar um abraço? É só isso que ela precisa? A pessoa que está passando por uma tribulação? Talvez uma situação, uma circunstância que você nunca vivenciou. Então, nós não podemos ser apenas simpáticos. Por quê? Existe uma filosofia que um sorriso fala muito. Eu sei que fala, mas às vezes o nosso irmão, ou nosso amigo, o nosso parente, o nosso colega de trabalho, ele está precisando muito mais que um sorriso. Esta semana nós vimos uma
reportagem sobre as enchentes lá no Nordeste do Brasil, onde as famílias, a senhora entrevistada pelo repórter, ela disse: nós possuímos muito pouco, pouquíssimo nós possuímos, mas o pouco que nós possuímos nós estamos repartindo com os nossos vizinhos e amigos. Então isso é ser solidário, né? Isso é a pessoa ter empatia, colocar-se no lugar do outro e sentir a dor do outro. E Tiago vai falar sobre isso quando ele nos ensina sobre a fé. Alguém diz para você: olha, fulano mandou lembranças, mandou um abraço. E aí alguém disse: só isso? Por quê? Porque as circunstâncias que a pessoa está vivendo, o momento que a pessoa está atravessando, requer um pouco mais que um sorriso, um pouco mais que um abraço, um pouco mais que lembrança. E nós precisamos ter essa disposição. Nós estamos vendo um exemplo, a Junta de Missões Nacionais está trabalhando, ajudando pessoas refugiadas do Afeganistão, os afegãos, e também da Ucrânia. E aí nós vamos fazer o quê? Vou passar um dia lá com aqueles irmãos, levar uma palavra de oração, mas eles precisam muito mais que isso. Eles precisam de vestimenta, eles precisam de alimentação, as crianças precisam de leite. Muito mais que uma oração. Então, isto é estar sendo usado por Deus para consolar outras pessoas. E o nome de Deus será honrado. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. O que Jesus fez por nós? Ele colocou-se no nosso lugar. E quando Ele colocou-se no nosso lugar, Ele nos abençoou com o perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos orar? Deus amado, nosso Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por esta palavra bendita, por este momento, ó Deus, de meditação. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele assumiu o nosso lugar para nos abençoar com a Tua grande misericórdia. Amém. Para nos abençoar com o Teu perdão, ó Deus, com a Tua graça, e para nos fazer, ó Deus, cidadãos do Teu reino. Deus querido, nosso Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso povo, e que nós possamos perseverar, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Deus, abençoa todos que estão ouvindo esta palavra, que todos sejam edificados e, acima de tudo, salvos pelo Teu grande poder, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de quem oramos, amém, meu Deus. Amém.